de vez em quando você se coloca no lugar do amigo, sabe? De vez em quando. Quando serve, quando interessa pra você. Quando não interessa, não se coloca, não. Quando não interessa, você não compreende. Nossa, ele que é assim, ele que é assado. Não, gente. A disciplina é você sempre ter a empatia de compreender o outro lado. E, gente, assim, eu não faço uma leitura hermética, né? Tanto que assim, eu não falo, olha, vai acontecer isso. Então, e é uma leitura geral. Então, assim, se não bater, pega só o que bater. E às vezes, assim, você ouve e fala, isso daqui não foi pra mim. Uma semana depois, fala, nossa, a Célia falou aquilo, acho que eu poderia, blá, 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 né? Então, é assim que funciona o nosso inconsciente, tá? Olá, fãs do tarô! Aqui é Célia Rios e você está na Rios Bem-Estar. Vem comigo hoje acompanhar essa leitura atemporal e coletiva da mandala astrológica essencial desenvolvida pela Rios Bem-Estar sobre o signo de Câncer. Se você tem Sol ou mesmo ascendente em Câncer, essa leitura foi criada para você com reflexões para os próximos 30 dias. E eu já vou começo pedindo desculpas, minha voz está se recuperando de uma gripe forte, então, opa, matei alguém aqui. Então, eu tô, né, um pouquinho rouca, um pouquinho fanha, um pouquinho tudo. E peço desculpas a vocês pela qualidade do som aqui. Mas a gente já vai começar com a carta da síntese, é a casa 0, tá? É uma carta que fala sobre o aspecto geral do período, ou seja, o que vai harmonizar essa leitura para os próximos 30 dias. Ai, que linda! E ela tá falando, hey, você importa, obrigada por existir. Gente, quantas vezes a gente precisaria ouvir isso, né? E quantas vezes por dia a gente precisaria ouvir isso? Então, assim, se em alguns momentos você tem aquela sensação de solidão, né? Que é uma sensação de isolamento, na verdade, e que não faria diferença se você não estivesse aqui, não, você importa, tá? Você faz falta, obrigada por existir. Com certeza, as pessoas que se relacionaram com você tiraram grandes lições, né? E na pior das hipóteses, pelo menos elas tiraram uma lição de como elas não devem ser. Não, tô brincando, gente. Mas pelo menos para isso, às vezes algumas pessoas servem. Mas falando sério, você não tá sozinho, essa sensação muitas pessoas já tiveram na vida e sempre aconselho, se essa sensação ficar sufocante, por favor, procure um profissional da área de psicologia ou psiquiatria. Se você perceber que você não está dando conta de algumas sintomatologias, como depressão, ansiedade, né, só tem pensamentos negativos, por favor, busque um profissional de verdade, tá? Vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu sempre levo a pauta da gente tirar esse estigma, né, do sofrimento mental, de não buscar auxílio, de ter preconceito contra pessoas que têm o sofrimento mental, que são pacientes de tratamentos psiquiátricos. Então, vamos tirar esse estigma aí e vamos nos cuidar. Mas você importa, principalmente para mim, viu? Sem interesse nenhum. Mas, por favor, você já curtiu esse vídeo? Você já se inscreveu no canal? Ative o sininho para receber todas as notificações. Não, agora foi sacanagem, tá? Agora eu sei que foi muito, muito, muito interesseiro o meu à parte aqui. Olha, a gente vai começar já na 4ª casa. Gente, vocês perceberam que eu tô sem voz, mas o humor continua a mesma coisa, né? A 4ª casa é a casa da família. Relaciona-se ao lar, ao passado e à história de vida, como a infância e as raízes, ao ambiente e à constituição familiar. Lógico que com tudo isso de família, passado, né, o canceriano é que seria o signo correspondente. Então, Câncer, vamos ver sua leitura na casa que você domina. Aqui está escrito casa também.
tá? E aí para nós saiu esse eremita, mas desse tarô dos gatos brancos. Gente, assim, eu só vou tecer elogios porque até é um libreto que veio com ele, mas eu achei tão rico, assim, as interpretações para os arcanos. Eu aconselho, viu? Eu tô adorando. Então, assim, a gente sabe, né, que o eremita é aquela pessoa que se retira para ela analisar como iluminar com a própria sabedoria o próprio caminho, tá? Então ela é uma pessoa que ela tira uma pausa da sociedade e para isso necessariamente você não precisa sair e subir na montanha, tá? Às vezes um fim de semana que você desliga todas as redes sociais, você já consegue fazer grandes insights. E insights, tá? É que a voz falhou, desculpa. Então a gente já sabe que é isso. Mas aqui nesse tarô dos gatos brancos, ele ainda dá um aviso. Ele fala: a solidão sempre traz uma resposta clara. A confirmação dessa resposta vem da convivência com as pessoas. Então, assim, você pode, canceriano, se recolher aos seus pensamentos, né? Até mesmo se recolher dentro da sua própria casa, mas no relacionamento familiar, você pode intimamente tirar algumas conclusões sobre os outros. Então, assim, nossa, você acha que aquela resposta é claríssima. Mas aqui o que ele está te falando é que você só vai confirmar essa resposta na convivência, no dia a dia. E eu acho assim muito sintomático falar isso quando sai na casa da família aqui. Porque, assim, já perdi o número de vezes que alguém chegou, reclamou da família, não sei o que lá, você convive um pouco, você já vê que a história não é bem assim, né? Então, assim, você convivendo é que você vai conseguir confirmar todas as suas suspeitas, tá? E aí, esse daqui foi o aspecto luz, é algo que você deve explorar, Câncer. Então, assim, tire realmente um tempo, repense se teve alguma questão na sua família, se teve alguma discussão ou alguma coisa que está sendo legal, mas confirme só durante a convivência, tá? Não é porque a gente chega à conclusão que aquilo é verdade, viu, gente? E aqui a gente vai ver o aspecto sombra. O aspecto sombra saiu os enamorados. Os enamorados, via de regra, ele fala sobre uma escolha que você tem que fazer, tá? Ele está tecendo o seu livre-arbítrio. Só que aqui saiu no aspecto sombra. Quando sai no aspecto sombra, ele está trazendo um ar de insegurança nessa casa da família, tá? Então, talvez essa questão que você esteja pensando, você esteja precisando se retirar para pensar, talvez você não tenha tanta certeza assim. Então vai ser na convivência, confirmou, você tá vendo? Vai ser na convivência mesmo que você vai confirmar, tá? Porque aqui ele traz um aspecto de dúvida, sabe? De indecisão. Então, às vezes pode ser até, gente, alguma discussão que você mesmo não sabe se você estava correto, né? Ou se você tinha motivos para estar discutindo daquela forma, tá? E realmente você na convivência que você vai colocar a luz, sabe? Do seu caminho, na convivência com os entes queridos da sua família. Ou às vezes não tão queridos assim. Gente, eu vou parar só para tomar uma aguinha, desculpa. Olha, agora a gente vai falar sobre a 7ª casa, tá? A 7ª casa é a casa dos relacionamentos. Ela está relacionada ao casamento e aos relacionamentos amorosos, mas também aos conflitos, casos na justiça e contratos. E o seu signo correspondente é Libra. Tem balancinha ali no meio da justiça, Libra tá ali, né? Gente, toma cuidado com essa gripe. Assim, eu tô sabendo que tá tendo novas ondas de Covid. Se cuidem, porque olha, eu vou te falar, essa gripe que eu tô, meu Deus do céu. Olha, engraçado, né? Saiu praticamente na sequência aqui. É um início de história. Tá? Então aqui, ou no casamento, ou no relacionamento amoroso, tá? Ou algum novo conflito, né? Mas se você está no início de um relacionamento,
Eu acho muito bonitinho esse mago aqui. O mago, né, via de regra, ele é o cara que ele começa toda a história, tá? Então, na verdade, ele é que dá ação à história, né? Você vê que o louco é o 0, o mago é 1. Então, assim, o louco inventa o caminho e vai sacando, assim, né, como se diz, andando e fazendo o próprio caminho, e o mago é o que vai dar ação à intenção, certo? E aqui ele tem todos os elementos à disposição dele. Então, assim, se é um início de relacionamento, você tá com tudo e não tá prosa, Câncer. Ou mesmo se é no seu casamento, talvez você esteja adentrando uma fase legal, porque aqui é um aspecto luz, tá? Só que aqui ele dá um conselho também, né? A vontade de suceder é fundamental, tá? Mas agir com os próprios meios e de forma própria também é necessário. Então, assim, você tem impulso, né? Impulso de suceder, de criar, de fazer as coisas. Mas crie com os seus recursos, com seus próprios meios, da sua própria forma, tá? É para você imprimir, né, a sua, como se diz? A sua... Oh, meu Deus do céu, estava demorando. A sua essência. Tá vendo? Já tá virando um delay, né? Já não é mais um esquecimento. Tá virando um delay, eu não posso rir, meu Deus. Perdão. Ó, já tá virando um delayzinho aqui. Então, assim, imprima a sua essência, né, no que você for agir. Só que aqui a gente tem o louco no aspecto sombra dele, tá? E no aspecto sombra não tem como fugir muito. Ele alerta demais sobre irresponsabilidade, sabe? Sobre ser... Porque você vê aqui, né? É um cachorro muito fofinho. Gente, eu tenho a impressão que esse cachorro tem óculos, mas não, acho que é só a olheira dele, né? Mas é um cachorro muito fofinho e o gato tá agarrando a perna dele, falando, pelo amor de Deus, não se atira, moço, né? Porque o louco por ele vai e se pendura no precipício, tá? Então, é esse aspecto aqui que ele tá falando, lá do sombra, do louco, é quando você não mede consequências, tá? Então, num relacionamento, meça suas palavras, meça suas atitudes, tá? Porque quando ele vem nesse aspecto sombra, ele fala sobre muita insensatez, sabe? Você passou longe do bom senso. E ele fala também sobre irresponsabilidade, tá? Então, assim, não seja um irresponsável emocional, né? Se você está em relacionamento com alguém, pense que o que você fala magoa, tá? Não fale o que você não gostaria de ouvir. Se todos fizessem assim, seria maravilhoso, né? Ao mesmo tempo, né? Aqui está falando de conflito na justiça. Se você tiver com alguma ação, se você intuir que você tem que cutucar seu advogado, vai lá e pergunta para ele como é que estão as coisas, em que pé que anda, tá? E o aspecto sombra é você ser irresponsável. Nossa, o advogado te pediu um monte de papel, você está lá largado, vendo televisão, não está separando os documentos, entendeu? Então é mais ou menos por aí essa 7ª casa para o canceriano. Gente, eu precisei tomar uma aguinha. E assim, lógico que eu molhei o cenário, lógico que caiu água em tudo quanto é canto, porque qual é meu nome? Célia, né? Olha, a gente vai ver agora sobre a 11ª casa. Essa casa é a casa da inovação. Está relacionada às amizades, aos planos para o futuro, a inovações tecnológicas e esperanças e originalidade. O signo correspondente dessa casa é Aquário. Então, canceriano, a gente vai ver aqui. Você viu que eu peguei todos os relacionamentos, relacionamento de casa, amoroso e amigos esse mês, né? Mas a gente também vai falar sobre as esperanças para o futuro, tá? Então, e gente, assim, eu não faço uma leitura hermética, né? Tanto que assim, eu não falo, olha, vai acontecer isso. Então, e é uma leitura geral. Então, assim, se não bater, pega só o que bater. E às vezes assim, você ouve e fala, isso daqui não foi pra mim. Uma semana depois fala, nossa, a Célia falou aquilo, acho que eu poderia, blá blá blá, né? Então é assim que funciona o nosso inconsciente, tá? Chama insight, isso que a gente tem. No aspecto luz, saiu a Imperatriz.
tá? A Imperatriz, ela traz abundância para a nossa vida. Então, assim, em termos de amizades, pode ser que você tenha muitos círculos de amizades, ou mesmo que você não tenha tantos círculos assim, pode ser que você tenha um relacionamento muito profícuo, sabe? Muito, como se diz? Abastado, né? De troca de ideias com, talvez é uma amiga só, um amigo só, mas é um relacionamento rico, né? Abundante. E para o futuro também, transpondo agora, aqui ela está alertando, né, para você explorar esse seu lado de criar abundância. Então, assim, crie abundância já para o seu futuro. Se você tem alguma ideia de coisas que você gostaria de fazer, né, aqui está falando sobre o futuro, né, está falando de avanços. Então, alimente esse seu lado de criação, é isso que eu estava tentando lembrar, de criação, sabe, de riqueza de informações, tá, para o seu futuro. Só que aqui, essa gatinha traz também o seguinte recado: a sensibilidade e compreensão com a quantidade correta de disciplina ajudam a fazer um bom caminho. Então, assim, tanto com as suas amizades, quanto com os seus projetos para o futuro, use sempre sensibilidade, compreensão, mas sempre com disciplina, tá? E o que é isso? Ah, assim, de vez em quando você se coloca no lugar do amigo, sabe? De vez em quando serve, quando interessa para você. Quando não interessa, não se coloca, não. Quando não interessa, você não compreende. Nossa, ele que é assim, ele que é assado. Não, gente, a disciplina é você sempre ter a empatia de compreender o outro lado, ter a sensibilidade do que pode ser um problema para outra pessoa. E às vezes são coisas tão bestas, né? Mas é interessante você usar a disciplina nisso. E assim, por exemplo, projetos para o futuro. Não adianta você ter sensibilidade de saber o que você deve fazer, compreensão dos fatos, né? E você não ter uma disciplina de seguir na ordem o que deve ser feito. Não adianta você só fazer o projeto, gente. Você tem que ser disciplinado para colocar a ação aqui, né? A gente falou tanto do mago, a ação, tem que começar a agir, tá? Isso daqui foi o aspecto luz. É o que você deve explorar de bom que você tem, tá? E aqui, no aspecto sombra, saiu o dependurado. A gente sabe que o dependurado, às vezes, fica um pouco olhando para o passado. Você pode reparar aqui que na cartinha ele está olhando para trás, ele não está olhando para frente. E isso pode remeter a um certo tom de vitimismo. E assim, cancerianos às vezes têm uma tendênciazinha, né, para chorar demais, para reclamar demais, para ser muito preso ao passado, né? Canceriano tem esse aspecto, como se diz, da personalidade, né? Que é uma coisa que precisa ser trabalhada, que apareceu como algo a ser trabalhado, tá? Então, quando aparece o dependurado, nesse sentido, né, de sombra, pode vir uma sensação de um momento de estagnação. Então, se aqui não adianta nada, aqui você frutificar, nossa, era essa palavra que eu estava querendo. Não adianta nada aqui você frutificar afeto para os amigos, ideias para o futuro, e chega aqui você fica numa fase estagnada, olhando para trás e preso em, às vezes traumas mesmo, né? Mas a gente tem que trabalhar esses traumas. Tem gente que fica preso porque é mais confortável, tá? Por outro lado, quando o pendurado sai assim, ele também, tanto o lado sombra quanto o lado luz, ele está te dando um toque para você parar um pouquinho e refletir sobre as coisas que vêm te acontecendo. Então, assim, as coisas que vêm acontecendo para construir o seu futuro e as coisas que vêm acontecendo nos seus relacionamentos de amizade, para você ver as coisas por outro prisma, sabe? Ter um outro olhar sobre os problemas, tá, Câncer? Então, esse daqui
foi, como se diz, a mandala essencial, né? Eu pinço algumas casas mês a mês para a gente ter uma ideia geral do que é interessante para você saber no momento. E aqui, como a gente lidou muito, né, com introspecção do eremita, com irresponsabilidade do louco, aqui o pendurado, eu acho interessante, como proposta terapêutica, você utilizar 2 gotinhas do óleo essencial de ylang ylang. Por quê? O ylang ylang, ele é um óleo que tem, como se diz, ele tem fama de ser afrodisíaco, certo? Então, ao mesmo tempo que a gente pensa afrodisíaco só para a parte amorosa, né? Não, ele pode ser um excelente afrodisíaco de você botar a mão na massa, né? De você agir realmente, de você frutificar suas ideias, tá? De você fazer escolhas muito bem embasadas, né? Com reflexão anterior, tá? E, como se diz, te dar a pulsão de vida que o mago utiliza para fazer as suas magias, né? Então, e o ylang ylang também, gente, ele trabalha medos, tá? Então, gente, desculpa, eu vou ter que tomar água de novo. Desculpa. Então, o ylang ylang trabalha os medos, te deixando mais livre, né? Aqui a gente estava falando de livre-arbítrio, mas veio no aspecto sombra, te deixando mais livre para fazer as escolhas necessárias e corretas da sua vida. E essa foi a nossa leitura de hoje, Câncer. Você já curtiu esse vídeo? Se inscreva no canal se for novo aqui e já ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe seu comentário aqui e compartilhe este vídeo com amigos que também são ou podem se tornar fãs do tarô. A agenda de novembro continua aberta. Na legenda do vídeo você encontra o link. E em breve eu volto com mais novidades. Tchau, tchau!